Huberto Roden. Vida e obra. Nasceu na antiga região de Tubarão, hoje São Ludgero, Santa Catarina, Brasil em 1893. Fez estudos no Rio Grande do Sul, formou-se em Ciências, Filosofia e Teologia em universidades da Europa, Innsbruck, Áustria, Wockenberg, Holanda, e Nápoles, Itália. De regresso ao Brasil, trabalhou como professor, conferencista e escritor. Publicou mais de 65 obras sobre ciência, filosofia e religião, entre as quais várias foram traduzidas para outras línguas, inclusive para o Esperanto. Algumas existem em braille, para institutos de cegos. Roden não está filiado a nenhuma igreja, seita ou partido político. Fundou e dirigiu o movimento filosófico e espiritual Alvorada. De 1945 a 1946 teve uma bolsa de estudos para pesquisas científicas, na Universidade de Princeton, New Jersey, Estados Unidos, onde conviveu com Albert Einstein e lançou os alicerces para o movimento de âmbito mundial da filosofia universica, tomando por base do pensamento e da vida humana a constituição do próprio universo, evidenciando a afinidade entre matemática, metafísica e mística. Em 1946, Huberto Roden foi convidado pela American University, de Washington, depois de Cristo, para reger as cátedras de Filosofia Universal e de Religiões Comparadas, cargo esse que exerceu durante 5 anos. Durante a última Guerra Mundial foi convidado pelo Bureau of Inter-American Affairs, de Washington, para fazer parte do corpo de tradutores das notícias de guerra, do inglês para o português. Ainda na American University, de Washington, fundou o Brazilian Center, Centro Cultural Brasileiro, com o fim de manter intercâmbio cultural entre o Brasil e os Estados Unidos. Na capital dos Estados Unidos, Roden frequentou, durante 3 anos, o Golden Lotus Temple, onde foi iniciado em Kriya Yoga por Swami Premananda, diretor hindu desse ashram. Ao fim de sua permanência nos Estados Unidos, Huberto Roden foi convidado para fazer parte do corpo docente da nova International Christian University, ICU, de Metaka, Japão, a fim de reger as cátedras de Filosofia Universal e Religiões Comparadas, mas, por causa da guerra na Coreia, a universidade japonesa não foi inaugurada, e Roden regressou ao Brasil. Em São Paulo foi nomeado professor de filosofia na Universidade Mackenzie, cargo do qual não tomou posse. Em 1952, fundou em São Paulo a Instituição Cultural e Beneficente Alvorada, onde mantinha cursos permanentes em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia, sobre filosofia universica e filosofia do Evangelho, e dirigia casas de retiro espiritual, ashrams, em diversos estados do Brasil. Em 1969, Huberto Roden empreendeu viagens de estudo e experiência espiritual pela Palestina, Egito, Índia e Nepal, realizando diversas conferências com grupos de yogis na Índia. Em 1976, Roden foi chamado a Portugal para fazer conferências sobre autoconhecimento e autorrealização. Em Lisboa fundou um setor do Centro de Autorrealização Alvorada. Nos últimos anos, Roden residia na capital de São Paulo, onde permanece há alguns dias da semana escrevendo e reescrevendo seus livros, nos textos definitivos. Costumava passar 3 dias da semana no ashram, em contato com a natureza, plantando árvores, flores ou trabalhando no seu apiário modelo. Quando estava na capital, Roden frequentava periodicamente a editora responsável pela publicação de seus livros, dando-lhe orientação cultural e inspiração. A 0h do dia 8 de outubro de 1981, após longa internação em uma clínica naturista de São Paulo, aos 87 anos,
o professor Huberto Roden partiu deste mundo e do convívio de seus amigos e discípulos. Suas últimas palavras em estado consciente foram: "Eu vim para servir a humanidade." Roden deixa, para as gerações futuras, um legado cultural e um exemplo de fé e trabalho, somente comparados aos dos grandes homens do século XX.